capítulo 8. Bem-aventurados os que têm puro o coração. Ai do mundo, por causa dos escândalos, pois é necessário que venham escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo venha. Então, nós vamos tentar melhorar a nossa compreensão do que o Evangelho trata como escândalo. Escândalo é tudo o que resulta dos vícios e das imperfeições humanas. Toda reação má de um indivíduo para outro, com ou sem repercussão. Então, para a gente entender a discussão do Evangelho, nós vamos pensar nessa colocação, que é o que ele define, então, como escândalo. Ó, tudo o que resulta dos nossos vícios, independente de qual vício. Tá? Se a gente pensar em coisas materiais, que são vícios, e sentimentos ligados ao nosso orgulho, ao nosso egoísmo, que são vícios. Porque, no fim, seja uma coisa material ou não, tudo começa no orgulho e no egoísmo. Então, tudo aquilo que eu reconheço, que me traz um prazer, mas não é o prazer que me ajusta com a lei de Deus, eu entendo que é uma exacerbação do meu orgulho e do meu egoísmo. Logo, me traz um prazer que é bastante passageiro e que não me faz construir o bem na minha intimidade. Então, é disso que ele vai tratar como escândalo. Depois ele continua, que isso ainda é resultado das nossas imperfeições. E isso vai gerar uma reação má de um indivíduo para outro. Porque toda vez que eu me guio pelo meu orgulho e pelo meu egoísmo, eu não consigo me importar com o outro. E eu penso sempre, primeiro, para mim. Então, o que é bom para mim, o que me favorece, o que me facilita, desconsiderando qualquer coisa que o outro tenha como necessidade. Por isso que ele está falando que é escândalo. Porque se eu me guio assim, eu não consigo entender o próximo. E aí eu não consigo fazer o exercício de me colocar no lugar do outro. Então, eu não vou fazer para ele aquilo que eu gostaria que a mim fosse feito. Porque eu estou focada naquilo que é bom para mim. E aí ele fala, independente se isso tem ou não tem repercussão. É assim que ele vai discutir e entender a palavra escândalo. Porque, para nós, de uma forma geral, escândalo está ligado a uma coisa visível, a uma coisa que muitos perceberam. E aqui não, não precisa ter repercussão. Eu sei. Fui eu que fiz. Então, é desse escândalo que ele está falando. E nós vamos ter que ir elaborando isso, porque, num primeiro contato, dá um pouco de trabalho mesmo entender. Porque tem algumas coisas que a gente escolhe e fala assim, mas eu faço isso porque eu gosto, mas eu não estou prejudicando ninguém com isso. Isso só diz respeito a mim. Seria bom se tivesse alguma coisa que funcionasse desse jeito. Não tem. Tudo que eu faço repercute no meio e nas pessoas. Então, atualmente, isso está se tornando uma verdade tão brilhante que em todos os setores a ideia de globalização é clara. Porque antigamente a gente achava, eu posso fazer isso aqui, eu fiz aqui, o que tem a ver lá do outro lado? Hoje a gente sabe, se eu mexer aqui, eu vou interferir no mundo, eu não vou interferir no Brasil. Na economia, a mesma coisa. E assim, sucessivamente, essa compreensão
vai crescendo. Então, independente se todos descobriram ou souberam o que eu faço, nunca está ligado só a mim. Eu vou influenciar o meio em que eu me encontro, as pessoas com as quais eu convivo. Então, sendo assim, nós não temos um lugar neutro para ficar. Não assumir uma postura significa tomar partido. Assumir postura significa tomar partido. Então, essa neutralidade que se imaginou, ela era uma ilusão. Ela não é verdadeira. Então, é pensando nisso que nós vamos precisar dessa compreensão, porque muitas vezes a gente vai tentar acomodar e falar assim, mas eu não participei, mas eu não falei nada. Isso serve por um período da vida. Chega uma hora que a gente não falar nada e não posicionar, começa a ficar contra. Porque a gente vai sendo prensado, vão ocupando um espaço que a gente fala assim, e agora o que eu faço? Que eu não me coloquei e agora eu não acho espaço e eu acabei ficando conivente com uma situação que agora, quando eu olho para mim, eu me envergonho, porque é um escândalo. Porque eu me sinto em falta com aquilo, porque eu não posicionei. Então, por mais que por fora eu não faça, eu não vou achar um ponto neutro. A ideia de neutralidade é ilusória. Por isso que ele está falando, sem repercussão ou com repercussão, nós precisamos compreender. Porque senão eu não entendo o meu conflito que pode vir depois. E aí a gente fica naquela coisa que distancia de nós mesmos, e aí eu vou falar assim, sinto incômodo. Por quê? Não sei. Porque aí eu perdi esse contato mais uma vez. No sentido evangélico, a acepção da palavra escândalo, tão a miúde empregada, é muito mais geral, pelo que, em certos casos, não se lhe apreende o significado. Já não é somente o que afeta a consciência de outrem. É tudo o que resulta dos vícios e das imperfeições humanas. Toda a reação má de um indivíduo para outro, com ou sem repercussão. O escândalo, neste caso, é o resultado efetivo do mal moral. Então, toda vez que a gente for pensar, ele vai falar, resultado do mal moral. Então, para a gente melhorar o que vai ser esse mal moral, não tem como eu avaliar o que é mal nos outros. É difícil. Eu vou ter que avaliar em mim. Então, o que eu sei da lei e não cumpro, esse é o meu mal moral. Porque isso é o que me traz grandes problemas. Porque ainda, no mundo de prova e expiação, tem muita coisa da lei que a gente não tem clareza. Dessas eu não me cobro, porque ninguém se cobra do que não sabe. Qual é o nosso problema? Quando a gente desobedece a lei exatamente no ponto que a gente tem total consciência. Esse é o escândalo, esse é o problema. Então, quando eu tenho essa clareza, é inevitável, eu não consigo controlar a consequência. Num primeiro momento, eu vou tentar justificar para amenizar. Mas também eu fiz isso por conta de tal coisa, tal coisa. Mas também respondi aquilo, e eu vou começar a justificar para ver se a consciência calma. Mas acontece que ela vai te avisar por muito tempo o que você sabe da lei. E quando você comparar, você vai falar, eu não fiz o que eu sabia. Eu fiz o que eu queria. E quando eu falo assim, o que eu queria, eu entrei lá no excesso do orgulho e do egoísmo. Então, se a gente lembrar, Jesus falava muito assim, eu faço a vontade do Pai. Para que nós compreendêssemos que não era o que Ele quer,
é o que a lei de Deus diz. Então, esse é um cuidado, porque às vezes vai dar impressão para a gente, principalmente aqui na ilusão material, que eu posso fazer toda hora o que eu quero. O que eu quero. O que eu quero. E eu esqueço de ver, mas o que eu sei da lei nesse ponto. Então, o que ele vai discutir aqui é um drama que é muito íntimo. Não vai aparecer na maioria das vezes, mas na nossa intimidade, a gente sabe que tem alguma coisa errada. Então, olha só, inicialmente, se alguém me tratar mal e eu responder, as pessoas podem até me apoiar. Fala assim, tá certo, ela provocou, você tinha que falar mesmo. Só que, quando eu ficar comigo e com a minha consciência, qual vai ser a justificativa que eu vou arrumar para aquilo que eu fiz? Não tem. E aí a gente começa assim, ó, eu respondi porque a pessoa provocou, mas eu respondi porque a pessoa provocou. Só que o que começou a acontecer aqui? Ó, o negócio acabou e o assunto não passa. Acabou e o assunto não passa. Acabou e o assunto não passa. Ou seja, respondi. Agora eu fiquei com conflito. Porque a consciência fica avisando, porque eu conheço a parte da lei que fala não revidar. Mas eu quis revidar. E isso vira um drama dentro de mim. As pessoas nem notaram. Elas vão falar assim, ai, larga de ser boba, não foi nada, nem aconteceu nada. Nossa, já passou. Para os outros, já passou. Chega à noite, a gente vai deitar aqui, que começa tudo de novo. Por quê? Porque a minha consciência sabe que eu não cumpri a lei naquele dia. E pode ser que a gente gaste alguns dias para acalmar essa coisa esquisita que vai ficar acontecendo. Tá? Então, é dessa profundidade que aqui dentro de nós que ele vai discutir. Não mais do que a gente queira chamar de escândalo aqui fora, porque se acontecer aqui, é só consequência do que acontece comigo aqui dentro. Porque se não tiver escândalo aqui dentro, não vai acontecer aqui fora. Então, com esse olhar que a gente vai tentar acompanhar a compreensão que os espíritos nos trazem. Oi. A gente não revidar, né? E depois, passado algum tempo, a gente ficar remoendo aquilo ali que deveria revidar. Fica remoendo. Vai ficar remoendo. Porque você queria ter respondido mais. Ah, tá. Você se arrepende de não ter respondido. Então, por isso que a gente viu as 3 linhas. Ó, tem aquele que não pensa mais no mal. Tem o que pensa e repele. Tem o que pensa e ainda sente prazer e vai ficar remoendo, montando uma estratégia. Vai falar, hoje eu não respondi. Mas deixa estar, que tua hora vai chegar. Uma hora que eu estiver numa posição mais confortável, que se eu não for mais meu chefe, eu devolvo na medida. Então, ó, infelizmente, 3ª linha, que é isso que a gente precisa ir situando, onde eu estou com esse assunto, né? É preciso que haja escândalo no mundo, disse Jesus. Por quê? Imperfeitos como são na terra, os homens se mostram propensos a praticar o mal. E porque árvores más só maus frutos dão. Deve-se, pois, entender por essas palavras que o mal é uma consequência da imperfeição dos homens, e não que haja, para estes, a obrigação de praticá-lo. Então, vamos entender que isso foi o que a gente teve alguma dificuldade a semana passada. Então, olha só.
É preciso que haja escândalo no mundo. Quando eu preciso enfrentar as expiações, de alguma forma, a situação difícil vai chegar na minha vida. Então, nós, em provas e expiações, ainda precisamos encontrar com situações difíceis. Esse é o ponto. O outro ponto é assim, sendo imperfeita, é certeza que eu vou cometer erro. Então ele fala, isso já está garantido, porque não tem como eu acertar tudo, simplesmente porque eu não sei. Simplesmente porque eu não sei. Então, o ponto de ignorância em que eu me encontro garante que vai ter muito erro. Só que aí, imagina só, uma pessoa que relacionar comigo vai ter que lidar com o quê? Com esses erros. E esses erros é que ele fala, se é uma exacerbação do seu orgulho e do seu egoísmo, são escândalos. E que a pessoa que relaciona vai ter que lidar com isso. Então, todo momento, aquilo que eu erro, aquilo que eu falho, interfere na vida de alguém. Essa é a nossa realidade. Por isso que ele falou, é necessário, mas ai daquele que cometa. Depois ele falou, por quê? Porque a árvore má só pode dar mau fruto. Quer dizer, nós não somos anjos. Então, não tem como daqui sair só doçura, vai ter muita falha. Né? Isso era a lógica. Só que depois ele fala o seguinte, que pensando nisso tudo, não é para a gente imaginar que haja obrigação de praticar o mal. Eu não tenho que praticar o mal. Mas a minha ignorância garante que eu vou fazer algumas coisas erradas. Agora, quando ele fala que a gente não tem obrigação de praticar, vocês concordam que uma parte muito grande do mal que acontece não é relacionado à nossa ignorância, mas sim aquilo que a gente já sabe? Então, olha só, a gente já sabe que a lei, a regra diz assim, não revidar. Mas a gente deixa de revidar? Então, isso é um escândalo. Eu imponho o mal a outra pessoa. Sem querer? Querendo. Quando alguém é desonesto com o outro, por exemplo, vende uma coisa que o documento está com problema, ou que tal coisa, é sem querer. Isso é um escândalo. Mas que não é sem querer. É por querer. Então, esse mal, a pessoa está fazendo porque quer. Não é porque ela é ignorante. Então, é isso que ele falou, não tinha obrigação de praticar o mal. Ela praticou porque ela quis. Que é diferente daquele que eu faço, da parte da lei que eu ignoro, que ainda não está claro, que eu ainda não conheço, e aí eu vou acabar errando. E errando vai me gerar um desconforto, e eu vou aprender, é assim que a gente evolui. Que é totalmente diferente desse que eu insisto em fazer. Por quê? Porque sim, porque é vantajoso, porque eu vou ficar com o lucro disso, porque isso vai me facilitar, porque isso me favorece. É um monte de justificativa inadequada, porém totalmente ligada ao meu interesse pessoal de coisas mórbidas. Onde, através de sentimentos difíceis, eu chamo de vantagens, quando, na verdade, eu estou construindo problemas. Mas é esse que eu não tenho nenhuma obrigação de fazer, mas eu faço porque eu quero. É necessário que o escândalo venha, porque, estando em expiação na terra, os homens se punem a si mesmos pelo contato de seus vícios, cujas primeiras vítimas são eles próprios, e cujos inconvenientes acabam por compreender.
Então, olha só, porque ele está falando que somos nós mesmos as primeiras vítimas. Então, imagina o seguinte, olha, eu faço uma coisa para tirar vantagem do Marcelo. Então, olha só, eu estou usando desonestidade para obter lucro. Se ele deve, pode ser que ele não vai conseguir descobrir a tempo e vai comprar e vai ficar com um baita prejuízo. O imã dele permite. Só que a partir da hora que eu estou arquitetando esse plano, onde está construído esse ato de desonestidade? Em mim. Qual imã foi alimentado com isso? O meu. Ele expiação e eu construindo a minha expiação daqui a pouco. Lu, estou pensando assim, ó. Eu fiz construções de violência, coisas difíceis, né? No meio do caminho, eu construí coisas boas. Necessariamente, eu preciso passar por situações de violência, ou as construções boas vão me ajudar nessa questão? Precisam ser construções efetivamente boas, capazes de modificar o imã. Porque senão a gente imagina assim, às vezes uma situação, ó, eu fiz violência, agora eu dou cesta básica e fica tudo bem. É no tema que tem que haver solução. Não é necessariamente. Matei com arma de fogo, tem que morrer. Não, mas eu tenho que lidar com esse tema. Esse tema não pode mais ser um imã em mim. Então, pode ser que eu venha professora na periferia, tenha alunos violentos, mas eu consigo lidar com aquilo, apaziguando, acalmando, mas assim, dedicando de tal força que tem que desgastar o orgulho e egoísmo que constrói a violência em nós. Então, tem que ser uma coisa que chega a extenuar, porque não tem como eu tirar esse imã de violência com 3 palavras, lendo textos de paz. Não é assim que a gente vai conseguir. Então, tem que ser uma coisa efetiva. Se for, consegue. Quando estiverem cansados de sofrer devido ao mal, procurarão remédio no bem. Então, ó, essa é a regra mais clara que a gente vai ter que entender. Quando que a gente deixa de fazer o mal? Quando a gente cansa. Enquanto não cansa, não para. E tem alguns temas que a gente fala assim, ó, não aguento mais isso na minha vida. Por quê? Porque sofre muito, porque dói muito. Então, ele fala, a hora que você cansar, você para. E muitas vezes a pessoa passa tanto por aquilo que tem uma hora que ela passa a fiscalizar tudo na intimidade dela para não ter mais que enfrentar aquela situação. E aí ela começa um processo efetivo de transformação. Quanto tempo gasta isso? Até o espírito cansar daquilo. Porque se ele não cansa, isso pode repetir por várias encarnações. Por quê? Porque ele não decidiu fazer a mudança. Então, tem que ser uma mudança real, não de comportamento, mas de sentimento. Então, coisas que, às vezes, a gente foi habituando a falar. Então, por exemplo, quando começou muita onda de violência, lembra que tinha umas coisas de caminhada pela paz, que todo mundo saía de branco, de balãozinho branco, e aí, de repente, a minha paz atrapalha o caminho de trabalho de uma outra pessoa. A minha paz. Então, começa a ver, isso é paz real ou é uma paz no comportamento? Então, porque se eu não estou importando o quanto que eu vou interferir na vida do outro, eu preciso avaliar se isso é paz. Aí, né, ficou super conhecida uma discussão do
carnal na internet, quando ele falava assim, ó, como as pessoas vão protestar por honestidade se elas fazem a coisa andando na contramão, pisando onde é proibido pisar, mexendo naquilo que não... Ele falou, como que você pede honestidade se os seus atos não estão pautados nessa honestidade? Ele fala, fica uma informação contraditória. Então, a avaliação que eu preciso fazer é na minha intimidade. E enquanto for só por fora, eu ainda não cansei de sofrer. Eu estou querendo arrumar um jeitinho para contornar sem ter que fazer mudança. E aí eu não vou ter o resultado. Mas se eu faço uma mudança expressiva, aí eu consigo o resultado. A reação desses vícios serve, pois, ao mesmo tempo, de castigo para uns e de provas para outros. É assim que do mal tira Deus o bem, e que os próprios homens utilizam as coisas más ou as escórias. Então, às vezes, a pessoa tem uma vida muito difícil. Por exemplo, ela vive com um pai alcoólatra. É muito difícil. Talvez ela vai ter que lidar com violência, ela vai ter que lidar com mentira, ela vai ter que lidar com a desonestidade. Mas, se entender, isso pode virar uma prova grandiosa. E ela sair muito forte dessa experiência. É uma prova que fortalece a humildade, a paciência, a fé. O outro está começando todo um processo bastante difícil, que ainda ele vai ter muita coisa para corrigir. É uma expiação no futuro. Mas, dali daquele mal, vai resultar o bem. Porque é assim que as coisas de Deus acontecem. Às vezes, a gente não consegue entender. Mas tudo é assim. Então, diz a história que lá no começo, quando começou a perseguição dos primeiros cristãos, a ideia que eles tinham era acabar com o cristianismo. Então, a gente fala assim, então, mas Deus não podia ter impedido... Então, mas as pessoas tinham direito de escolher se iam respeitar ou se iam perseguir. Decidiram perseguir. Mas acontece que aqueles apóstolos que então tinham compreendido a mensagem de Jesus se fortaleceram a tal ponto que eles falaram, vamos dividir, vai cada um para um lado que é mais difícil achar. Quando eles fizeram isso, o que era para matar o cristianismo disseminou de vez. Porque foi cada um para um ponto, e onde eles iam, eles esparramavam a crença deles. Foi assim, depois dessa perseguição, que Paulo foi lá, onde ninguém tinha conseguido falar de Jesus, por isso ele tornou-se apóstolo dos gentios, e começa, primeira epístola de São Paulo ao Coríntios, primeira epístola de São Paulo a Tessalonicenses, porque ele começa a esparramar onde ninguém tinha notícia. Depois, quem viu a vida aí de Kardec, quando ele fala assim, vão queimar seus livros, vai acabar com tudo. O Espírito da Verdade fala para ele, calma, isso aí é sua melhor propaganda. Porque aguçou todo mundo querer saber por que está queimando isso. Que será que tem de legal nesse negócio que estão queimando aí? Esparrama. Então, de onde tem um mal, dá para sair o bem, porque vai depender de como quem lida com aquilo toma como lição. Então, seja o que for a dificuldade que a gente enfrenta na vida, ela vai ser o mal se eu encarar aquilo como dificuldade e deixar de mim sair a revolta, o ódio, a vingança. Mas se eu usar aquilo para me fortalecer na fé, para superar a dificuldade daquele mal, vai nascer um bem. Então, aqui é que nós vamos ter que compreender, porque a reação desses vícios, ainda nesse momento, é uma necessidade. Lidar uns com os outros ainda faz parte do nosso crescimento. E pensa, se a gente não tivesse dificuldade,
talvez nós fôssemos extremamente acomodados. Como a dor vem, a gente se mexe e muda. Depois vem um outro incômodo, a gente mexe e muda. E assim a gente vai se obrigando a buscar recursos de crescimento para solucionar os desafios que a vida traz. E é muito interessante a gente observar, porque quando a gente fica muito tempo sem desafio, a gente começa a sentir mal. A gente tem uma sensação que está tudo parado, que não está bom. Quando é com trabalho, é muito claro, que é a famosa sensação do estou emburrecendo. Isso daqui está pouco, eu não estou dando conta mais, eu preciso mudar porque eu não aguento mais isso daqui. E quando a gente não faz isso, moralmente, porque a gente fica na mesmice, o quadro de incômodo vai agravando. E a gente vai ficando insuportáveis para nós mesmos. A gente fala assim, não estou me suportando, não sei o que é, mas não estou gostando. Não está bom assim do jeito que está. Não sei definir, mas a gente cai nesse desconforto. Sendo assim, dirão, o mal é necessário e durará sempre. Porquanto, se desaparecesse, Deus se veria privado de um poderoso meio de corrigir os culpados. Logo, é inútil cuidar de melhorar os homens, deixando, porém, de haver culpados, também desnecessários se tornariam quaisquer castigos. Suponhamos que a humanidade se transforme e passe a ser constituída de homens de bem. Nenhum pensará em fazer o mal ao seu próximo, e todos serão ditosos por serem bons. Então, aqui ele joga uma teoria que é mais ou menos do jeito que a gente fica imaginando que poderia ser. Ó. Então, se a gente ainda precisa sofrer, tem que ter quem faz o mal mesmo. Então, tá, vai ter quem faz o mal e pronto. Por quê? Porque é assim, então vai ser assim para sempre. E quando a gente aprender a fazer o bem, não vai mais ter quem precisa do mal, aí a gente já é o bem e fica todo mundo bem. Teoria simples, né? Bem toma lá da cá. Mas, às vezes, tem gente que pensa assim. Tem muita gente que fala assim, então se tem violência e é porque vai atingir quem tem que passar por violência, então não adianta acabar com a violência. Será? Entendeu? Fica uma conta esquisita isso. Que lógico que não pode ser essa. Tal a condição dos mundos elevados, donde já o mal foi banido. Tal virá a ser a da terra quando houver progredido bastante. No entanto, ao mesmo tempo que alguns mundos se adiantam, outros se formam, povoados de espíritos primitivos, e que, além disso, servem de habitação, de exílio e de estância expiatória a espíritos imperfeitos, rebeldes, obstinados no mal, expulsos de mundos que se tornaram felizes. Então, olha só, é para todo mundo melhorar mesmo, porque daqui a pouco nós não vamos precisar do mal para incomodar, porque passa a ser uma necessidade nossa fazer o bem. Mas por que a gente faz o bem? Porque agora é uma necessidade. Quando você é honesto, você é honesto porque o outro está te olhando, você é honesto porque você é honesto. Quando você é educado porque tem alguém te olhando, você é educado porque agora isso é um valor seu, você é educado. Então, conforme a gente vai conquistando, nós vamos diminuindo o mal em nós. E isso traz tal paz e tal harmonia que é uma necessidade nossa permanecer. Então, quando a Terra, daqui a pouco, tornar-se um mundo regenerado, nós vamos cumprir tudo aquilo que sabemos da lei. Por quê? Porque é uma necessidade nossa. É importante. Não vou avaliar se o outro fez ou deixou de fazer. Eu vou fazer, porque isso é importante. É nisso que eu acredito. É assim que eu me sinto bem. Tá,
Mas e aqueles que decidem ainda em ficar fazendo o mal? Eles não são mais motivos de incômodo ou de gerar violência em nós, mas sim traz um estímulo para que mais sentimentos bons entrem em expansão. Porque quando a gente vê o outro em dificuldade, ao invés de desejar violência, a gente vai ficar compadecido. De pensar como alguém ainda está atrelado dessa forma às situações de tanta violência. Eu não vou desejar o mal. Eu vou entender. Nós não vamos deixá-lo livre. Não, faça como quiser. Não é fique à vontade. De comportamento, ele precisa de restrição. Mas como espírito, ele precisa de compaixão. Tudo bem, mas ele quer continuar. Lembra, ó, é um mal que eu sei que é mal, mas eu faço por querer. Então, tudo bem, você quer continuar fazendo por querer? É isso que ele coloca aqui, ó. Então, tem outros mundos que servem de habitação, de exílio, de instância expiatória. Por quê? Porque tem outros mundos de prova e expiação ou primitivos que tudo bem. A ignorância impera, as pessoas lá fazem o mal porque querem ou porque não sabem, e aí você vai estar bastante adaptado àquele meio. E está tudo certo. Porque lá é o lugar compatível com isso que você sente. Então, dentro da lei de Deus, não é uma punição, é uma adequação àquilo que eu já tenho possibilidade de oferecer. Por isso que tem que ter o nosso cuidado quando a gente se altera ou se exalta ainda com o que é do outro. Porque o do outro eu não vou mudar. Mas se a minha reação diante do estímulo que o outro faz é de raiva, de violência, eu preciso mudar a violência em mim, porque essa é minha. E com isso aqui eu vou ter que organizar. Porque senão eu sou a mesma pessoa que vai fazer a passeata da paz, eu ponho a camiseta branca e o balãozinho. Aí quando entrar alguém de camiseta preta no meio da passeata da paz, ele vai ser espancado. Ou seja, o que tinha de paz, nada. Então é um cuidado que nós precisamos ter, porque não tem como isso acontecer se não for real. Se é da paz, mais ou menos. Ou é, ou não é. Mais ou menos não tem. Então, assim, ó, tem violência em nós? É sim ou não? Ah, tem mais ou menos. Como que tem mais ou menos? Depende do estímulo. Oi? Se estimular tem? Então tem. Então tem. Porque se você tiver violência sem estímulo, aí nós estamos falando de uma coisa que é bem mais grave. Então, se estimular tem, é porque tem. E é disso que eu tenho que cuidar. É com essa compreensão. Mas, ai daquele por quem venha o escândalo. Quer dizer que o mal sendo sempre o mal, aquele que a seu malgrado servir de instrumento à justiça divina, aquele cujos maus instintos foram utilizados, nem por isso deixou de praticar o mal e de merecer punição. Assim é, por exemplo, que um filho ingrato é uma punição ou uma prova para o pai que sofre com isso. Porque esse pai talvez tenha sido também um mau filho que fez sofrer seu pai. Passa ele pela pena de talião, mas essa circunstância não pode servir de escusa ao filho que, a seu turno, terá de ser castigado em seus próprios filhos ou de outra maneira. Então, aqui que nós vamos ter que compreender, porque senão vai ficar parecendo o império da lei de Talião, e não é isso a colocação. Ó. Então, um pai que foi muito ingrato com os seus pais, ele pode ter que lidar com um filho ingrato.
Mas por que ele vai lidar com um filho ingrato? Qual que é o imã? Ingratidão. Então, isso não tem jeito. É imã. Está aqui funcionando. É o que eu vou atrair. Porque senão parece assim, então, como eu já fui, então não adianta nada, porque aí eu já fui e eu tenho que passar por isso. Aí alguém vai fazer isso, então parece assim, o mal vai se perpetuando para sempre. Não é isso. Enquanto eu não entendo para modificar, eu alimento. Mas, às vezes, essa questão da ingratidão é tão forte que ele precisa de um filho que seja muito grato para que ele desenvolva dentro dele, consiga perceber o estágio que ele está. E numa próxima reencarnação, aí ele vai enfrentar a questão da ingratidão na vida dele para saber se ele conseguiu isso. Porque a mesma coisa, às vezes, a gente vê uma pessoa que herdou uma fortuna do pai, ou herdou uma condição de vida bem boa do pai. E aí a gente pensa assim, nossa, esse espírito, ele é merecedor disso. Na realidade, isso não é regra, mas esse espírito pode só ter condições de ele conseguir alguma conquista se essa situação na vida dele estiver arrumada. Porque senão ele não daria conta de passar por dificuldades econômicas e galgar, né, conquistar situações que eles precisariam conquistar. Então, é muito de uma análise, né, de um entendimento em que lugar nós estamos. Porque às vezes a gente tem coisa na vida da gente que a gente não merece, e realmente não merece. Você está dentro dessa situação porque você não dá conta de estar em outra. Um dia você vai passar por uma outra situação para saber se isso você conquistou ou não, né? Bom, vamos melhorar a história do não merece. Quando Adão fez essa colocação, que às vezes a gente precisa de um filho grato, se todo mundo aqui avaliar qual é o sentimento de dificuldade, vocês vão perceber, a lei de Deus é educativa, ela não é punitiva. A gente que entende como punitiva, mas a lei é educativa. A gente recebe bem perto alguém que faz contraste. Isso chama misericórdia. Eu não sei ser grata. Perto de mim vai ter alguém que sabe. E aí a gente olha para aquela pessoa e fala assim, é boba. Nossa, como que dá conta de fazer isso? Então, a gente vai questionando porque a gente não entende a força moral daquela conduta, porque é muito diferente. Mas chega um momento da vida que você vai falar assim, se eu soubesse fazer isso aí que ela faz, eu resolvi os meus problemas. E aí a gente começa, nesse contraste, entender o que estava faltando. Então, nesse momento, a misericórdia divina, entendendo o tamanho da nossa dificuldade, ainda não começou o ajuste. Ela dá muitas vezes uma encarnação ou outra para que eu possa aprender aquilo que eu realmente não sei. Aí, agora eu sei o valor dessa gratidão, entendi. Agora eu vou lidar com gente ingrata, por quê? Porque esse é o meu imã. Aí a gente sofre porque agora a gente toma consciência do que está faltando. E a gente fala assim, por que eu me esforço tanto e não faz isso para mim? Por que eu me dedico tanto e a pessoa não me considera? Eu vou nos porquê. Porque agora dói muito. Porque agora eu entendi o que é. Enquanto não entendeu, é a briga do toma lá da cá mesmo. Você faz, eu faço, você faz, eu faço, fique brigão. Mas hora que toma consciência, aí começa. Então, assim, você tem um espelho, você vê uma pessoa, você tem um espelho dela, de como você deveria se comportar, aí você tem a chance de provar aquele entendimento que você teve
Sim, então, por isso que eu te falei, isso que você está chamando de espelho, que eu falei que chama contraste. Porque a pessoa vai ter sentimento que você não tem. Então, assim, ó, faz um estímulo, a sua reação é uma reação que não é muito boa. E, de repente, você tem alguém perto de você que, para o mesmo estímulo, tem uma reação bem mais equilibrada, bem mais ponderada. E você começa a olhar aquilo. Então, agora não dá para você falar assim, uai, o que você queria que eu fizesse? Eu tinha que ter feito isso. Não, eu não tinha. Porque eu tenho um irmão que me mostra outra reação, uma outra conduta. E ele consegue chegar no mesmo lugar, mas ele não briga, ele não xinga, ele não acusa, ele não humilha. Então, tem outro caminho. E agora eu não consigo negar mais. Porque, misericordiosamente, Deus colocou no meu caminho pessoas que têm essa conquista, que vão me auxiliar. Então, num próximo momento, eu vou precisar lidar com essa exigência daquilo que eu fiz e agora vou ter que superar. Isso também a gente precisa ver dentro da família em relação aos filhos. Às vezes a gente tem filho que não dá trabalho. E tem um amigo da gente que tem filho que dão muito trabalho. Aí a gente fala assim, nossa, como eu fui bonzinho, né? Porque eu mereço esse filho que é tudo certinho, né? Na realidade, a gente não daria conta de ter um filho que, por exemplo, já as reencarnações vêm tratar um vício. E que nessa reencarnação ele pode falhar novamente. E a gente não tem conquistas para a gente conseguir entender esse processo, dessa dificuldade dessa pessoa. Então, a gente não está pronto ainda para isso. Então, a gente precisa ainda treinar um pouquinho, melhorar os nossos sentimentos, para que a gente tenha força para a gente receber no nosso lar um espírito assim. Então, é uma coisa que a gente não pode se enganar, né? Estamos todos na mesma situação. Porque a luta de quem tem um filho que dá trabalho, um irmão, uma mãe, um pai, é muito intensa. Mas o ganho, se ele entender esse processo, é muito grande também, né? Quando eu falo do ímã construído, está ficando tudo bem para todo mundo em relação a isso? Tá? Porque é o seguinte, não é lei de talião, por isso que é importante a gente entender, é construção. Então, olha só, sempre eu vou ter que trabalhar esse tema. Então, por isso que eu falei, não tem como eu ter sido uma pessoa ingrata e resolver isso com outra coisa. Eu vou ter que lidar com ingratidão. Eu vou ter que trabalhar com isso. Porque a expiação é assim, eu fiz isso vai dar uma reação. Agora, se eu já conquistei calma, paciência, humildade, vai chegar a reação e eu estou preparada para enfrentar. Então, se eu aproveitar o momento das pessoas mais fáceis no meu relacionamento para fortalecer todo o bem que há em mim, quando chegar a hora daquela dificuldade, eu tenho muitas outras conquistas que me fortalecem. Aí eu dou conta. Agora, imagina o seguinte, eu convivi com essa pessoa calma, que tinha um contraste, e eu passo a vida falando assim, não, isso daí é para você, eu não quero nem saber disso daí. E eu não vou construir nada diferente. Quando chegar o momento de lidar com a minha expiação, que recursos que eu tenho? Os mesmos que eu tinha. O que vai acontecer naquela hora? A dor é desesperadora. Eu não tenho recursos adquiridos. Por quê? Porque eu não quis. Então, isso é uma coisa que a gente tem que cuidar bastante. Porque, enquanto eu não transformo o que eu sinto, isso continua sendo um problema. Que é essa a importância
dessa compreensão. Então, eu vou passar pela situação não porque a lei de Italião, mas porque aqui eu não mudei. E como o meu perispírito constrói com essa energia gera um campo que atrai situações ou repele situações. E se eu não mudei nada disso aqui, a atração continua sendo com esse tema, com esse grau de dificuldade. E eu vou ter que passar por isso. Por isso que, às vezes, eu não consigo sair da história. E é assim que a gente vê, muitas vezes, na mesma vida, a gente com aquela discussão. Nossa, coitado, fulano não tem sorte, né? Você viu? Não deu sorte com a primeira, não deu sorte. Nossa, então, instrumentos. Mas a modificação não aconteceu. O ímã, o campo que atrai, continua exatamente o mesmo. Então, ele não vai conseguir mudar essa situação enquanto ele não fizer uma mudança íntima. Entender, avaliar o que essa dor me mostra. E se foi tão péssimo passar por isso, eu não quero fazer com que ninguém enfrente uma situação dessa. Então, eu passo a ficar vigilante com a minha conduta. Porque eu não quero impor isso a ninguém, porque eu entendi o quanto isso é doloroso. Então, eu consigo agora ter essa noção. Mas se eu ficar distraído, eu vou levando. Tudo bem até aqui? Mais ou menos? Está dando para ligar uma coisa com a outra? O que a gente aprende no Evangelho é que, normalmente, a expiação ela é muito dolorosa, porque são temas que mexem muito com o nosso orgulho e com o nosso egoísmo. São situações de muita dificuldade. E, de novo, diante dela, nós vamos ter que tomar uma decisão. Ou é aquela do perdoa e reconcilio, ou do me revolto e vou me vingar. Então, de novo, eu vou ter que escolher, e a partir de agora, desse momento, o que eu vou começar a construir. Mas agora, eu estou avaliando exatamente qual é a dor que essa situação traz. Então, a minha decisão e as minhas próximas escolhas, eu não tenho mais como alegar ignorância. E se a gente distrai, é muito comum do nosso comportamento a gente falar assim, todo mundo faz. Já fizeram isso comigo? Então, todo mundo faz. E todo mundo depois enfrenta essa dor. Já fizeram isso comigo? Então, agora eu sei o quanto dói. Se eu fizer, significa que eu vou passar outra vez. Então, eu vou ter que entender por quê? Porque só eu é que posso mudar isso. Por quanto tempo? Enquanto me for permitido ficar aqui. Se essa dor não me cansar, eu vou continuar, porque Deus ele tem toda a paciência do mundo. É dele? Tudo bem, só que eu vou te colocar num lugar onde as pessoas agem dessa forma e você vai lá agir do jeito que você acredita. Mas não pode ser mais onde a escolha da maioria agora é outra. Então, é com essa noção que a gente tem que começar a pensar os nossos atos. Beleza? Então, semana que vem a gente continua. Vocês falaram que ia trazer pergunta para hoje, que ficou confusa semana passada. Cadê minhas perguntas? Cadê o questionário para a gente trabalhar? Então, corrige o pensamento, eu poder entender, ver se eu entendi. Várias vezes ele falou que o escândalo é o resultado dos vícios, é o resultado do mal. Então, o mal não é necessário e o vício não é necessário, mas já que existe, o que vai ser necessário é o resultado. Precisa, quando você errar, que você entenda e passe por uma correção e um momento expiatório. Então, é um mecanismo divino, porque nós precisamos uns dos outros. E da onde tem o mal, Deus tira o bem.
Então, o meu vício vai servir para a sua expiação e para a sua correção, para você regenerar o que aí um dia também foi vício. Agora, não tem que ser eu. Porque se eu não fizer, eu vou falar assim, então, a Suzete tá tal coisa, mas eu não vou revidar, eu não vou humilhar, eu não. Então, eu vou lutar e vou fazer um esforço de domar isso em mim e transformar. Mas você tem que passar por isso. Outra pessoa, outra situação traz a sua expiação. Por quê? Porque eu não vou fazer. Então, eu escolhi seguir a lei de Deus por tudo que eu aprendi. Então, entre nós, tem espíritos que ainda são mais primitivos, que têm maior dificuldade, que ainda por ignorância vão nos trazer o mal. Mas por que Deus permite que eles convivam conosco? Para que a gente aprenda e para que a gente mostre, pelo estímulo, o que é que tem dentro de nós. Então, ainda tem, né? A gente não é uma homogeneidade ainda. Então, aí vai separar o joio do trigo. Quem é mais primitivo e quem é mais regenerado. Separa. É essa separação que a gente vai enfrentar.